Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com um assunto importantíssimo, com algumas revelações e imagens que eu vou compartilhar aqui com vocês, nesse país que está vivendo um momento absolutamente diferente de qualquer outra nação. Isso porque uma grande parcela da sociedade brasileira quer colocar as suas mãos em alguns criminosos que ainda continuam impunes. O principal deles é o ex-presidente da República que se encontra foragido. Mas para incriminar alguém, para mandar alguém para a cadeia, numa democracia, é necessário que se tenha um processo, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a formação de provas. Só que hoje está rolando aqui pela internet uma prova, uma confissão, um depoimento do ex-presidente da República, que é a demonstração clara que tudo que está acontecendo no Brasil não foi fruto do acaso. O mesmo comportamento desumano e genocida que ele demonstrou ter com os indígenas, ele teve com o povo brasileiro também no período da pandemia, sempre para preservar interesses pessoais, seus interesses políticos. Isso não pode ficar impune, porque o que eu vou mostrar aqui para vocês, em qualquer lugar do mundo, em qualquer sistema, é considerado um elemento capaz de mandar uma pessoa para a cadeia, em alguns casos, até para uma prisão perpétua. Mas do que é que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Venha fazer parte aqui das nossas discussões, todos os dias eu abro um chat entre 5 horas, 5 e meia. Se gostar, também dê seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, mande seus comentários. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso espaço, nas nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, uma confissão no direito penal, ela nunca pode ser considerada de forma isolada, É necessário que você tenha outros elementos de prova. Nós temos hoje uma situação dramática, um genocídio que está acontecendo no nosso país, não tem como classificar de outra maneira. E nós tivemos também um governo que era responsável constitucionalmente para cuidar da saúde dos indígenas, dos nossos povos, da nossa floresta, das nossas riquezas, evitar que eles fossem, que todos esses conjuntos de direitos e os indígenas fossem explorados de uma forma absolutamente vil, uma forma desumana, mas o governo atuou junto com os criminosos. E as provas, elas estão espalhadas por vários lugares. Hoje aqui no nosso portal, vou documentar aqui, porque toda vez que a gente deixa uma imagem dessa, um depoimento desse gravado aqui, ele funciona também, pode funcionar como elemento de prova para o futuro. Eu vou colocar aqui para vocês, então, essa imagem, não sei se o áudio está muito legal, mas é a confissão de um crime, Vamos colocar aqui, vamos lá. Pessoal de Valadares aí, Gabriel Fidelis, Gabriel Lemos, Jair Bolsonaro, estou com o colega da terra aqui, estamos aí acertando uma ida aí no Pará, Quitobiche, aí os amigos nossos aí, vamos bater um papo aí pra gente dar uma injeção de ânimo e acreditar no Brasil, tá ok? Essas historinhas aí que o pessoal faz muito na região, você sabe qual é? Gente, olha a linguagem de um criminoso, Vou dar um pulinho aí no Pará, porque para acabar com esse negócio aí que todo mundo sabe o que é, ou seja, uma linguagem cifrada para as pessoas normais, as pessoas honestas, mas para o mundo do crime, o recado estava muito claro, que ele estava ali a favor de beneficiar o crime. Mas não fica só por aí não, vamos seguir adiante aqui. A gente vai, chegando lá, a gente vai acabar com essa brincadeira toda aí, tá legal? Chegando lá, nós vamos acabar com essa brincadeira toda aí. Ele está se dirigindo a garimpeiro, a madeireiro, a invasor, a criminoso, todas essas pessoas que estão sendo agora apontadas como as causadoras, junto com o seu estimulador maior, desse genocídio que a gente está vendo no nosso país. Vamos seguir aqui. Vamos fazer um Brasil para nós brasileiros. A grande região potencial industrial aí, vamos investir nessa... Ele fala assim que o Brasil tem que ser de nós brasileiros, como os indígenas não fossem brasileiros. Para vocês verem a alma desumana dessa criatura, Vamos seguir. Mineral, agronegócio, vocês tem tudo para ser organização. Tive lá em Roraima também, um estado maravilhoso, mas está completamente engessado por política indigenista, política ambiental e direitos humanos. Não dá para continuar assim não, ok? Estamos juntos. Então não dá para continuar assim, Política indigenista, direitos humanos, enfim. Gente. Vamos falar com se Deus quiser, tá ok? Abraço. Então, está registrado aqui no nosso portal a partir de agora a confissão criminosa que vai se somar a outras provas que estão aí evidentes a céu aberto.
Marina Silva acusa o governo Bolsonaro de crimes de lesa pátria e lesa humanidade com indígenas. Como a ministra tem uma projeção internacional, é muito importante que ela esteja fazendo esse tipo de declaração, mas eu tenho cobrado aqui que o governo precisa ter uma ação mais concreta. Não é possível que depois de 10 dias, praticamente, uma semana, que a gente ainda tenha notícias de garimpeiros atuando no local. Que haja ainda notícias de a extração de ouro, enfim, e da violência permanecer naquele local, com bases militares muito perto dessa região. Então, nós sabemos que o governo está se movimentando, mas é muito importante que as notícias cheguem até a sociedade, porque senão a gente fica nessa insegurança, né? Se os nossos índios vão ser salvos ou não. Como é que é essa história aí? Nós não podemos esperar, os indígenas não podem esperar. Então, a cobrança aqui do nosso espaço, ela faz parte aqui do conjunto, né, de ações que a gente sempre faz aqui para motivar situações que melhorem na vida das pessoas, né? Porque senão a gente fica aqui só conversando e sem nenhum sentido, né? Bom, pequeno parênteses somente, né? Boicote ao Fundo Amazônia foi opção política da gestão Bolsonaro. Gente, o desastre foi provocado por todos os ministros do governo Bolsonaro, todos que tiveram algum tipo de vínculo, né? Desde o Paulo Guedes, que cuidava do cofre, até os assassinos, os assediadores, os bandidos de todas as naturezas, os malucos, todos eles estiveram juntos e alguns se elegeram, infelizmente. Mas por que eles se elegeram? Aí tem uma cumplicidade também, né? Porque esse crime todo que nós estamos vivenciando e vendo, ele não aconteceria se a sociedade fosse devidamente informada por quem tem o dever de informar. E aí entram outras questões. Então, esse Fundo Amazônia, que foi foi proveniente de uma ação do Ricardo Salles, né? Esse criminoso apontado pelo delegado da Polícia Federal Saraiva, que fez as ações totalmente contrárias aos interesses do povo brasileiro. E hoje a gente teve uma matéria também que está circulando com a Sônia Bride, que fez essa matéria para o Fantástico que nós vimos ontem sobre a questão, o genocídio Yanomami. Vamos pegar aqui o depoimento dela, que é muito importante, aqui alguns trechos. Do governo Bolsonaro de punir todas as pessoas que estavam tentando fazer cumprir a lei. Eu já vi refugiados, eu já vi gente em conflito em vários países e a gente sabe que essas imagens de fome extrema, de fragilidade extrema, de abandono extremo, elas são assim, são muito fortes, são muito tristes, são muito pesadas. Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso dentro do meu país, em período de paz. É impossível não estar doente quando você não tem água limpa para beber, você tem contaminação, não tem acesso à principal fonte de proteína, que é peixe, né? Peixe, camarãozinho, que eles pegavam nos rios. E os garimpeiros chegam, inclusive, a comer comida da roça dos indígenas. Não é só uma tragédia, é uma vergonha nacional, difícil de mensurar. Os rios, quando passam pelo garimpo, eles viram um rio zumbi, morto e andando e correndo por dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros às vezes. Então a recuperação ambiental é um desafio imenso. O presidente Bolsonaro falava em regulamentar o garimpo com uma atividade artesanal. Como é que pode ser uma atividade artesanal o que exige milhões de reais em investimentos, que destrói de maneira industrial, destrói centenas de quilômetros de rios? Gente, então, esse foi um pequeno trecho, né, alguns trechos aqui da entrevista que ela concedeu hoje, e ela também deu uma entrevista muito longa aqui num podcast. Não temos imagens, né, mas dá para vocês acompanhar aqui o áudio aqui, e que vai fazer aqui a antessala, né, de uma imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Que era paraíso, né? As meninas de 12, 13, 14 anos estupradas. A gente teve o caso de 2 crianças sugadas por balsa do garimpo, sugadas pela bomba do garimpo. A gente tem casos de garimpeiros que estupram as meninas, aí as meninas engravidam, aí tem a criança e eles roubam a criança e levam embora. Isso tudo está detalhado. Esse relatório foi para o Ministério Público Federal, foi para o Ministério da Justiça, foi para o Governo Federal, foi para a FUNAI, foi para o Ministério, foi para todos os lugares. O Fantástico, em 2021, fez uma matéria impressionante do Alexandre Rissayasso, mostrando a fome em Yanomami. Qual foi a reação do governo? Nenhuma. Nada foi feito.
Bom, gente, e aí é o seguinte, né? O governo não fez nada, mas quem cobrou o governo? Quem tinha o dever de informar, de colocar essa questão mais evidente, fez isso, porque a matéria que a Sônia Bride está falando, eu já comentei aqui também, né? Ela se deu em novembro de 2021. Vou colocar aqui um trecho dessa matéria aqui, que vocês vão ver que não tem muita diferença. Apenas uma situação mais agravada, né, que estamos vendo agora, mas a situação já vinha de longe. Vamos ver aqui. Que produziu essa... Deu uma paralisada aqui. Gente, às vezes acontece, né? Probleminha técnico aqui. Vamos ver se a matéria avança. Bom, não vai avançar não. Eu já vi que deu uma congelada aqui. Mas o fato, gente, é que a matéria já estava sendo exibida, já foi exibida, em novembro de 2021. E aí, qual é a importância disso que eu estou falando para vocês? Porque um veículo de comunicação que tem o dever de informar e não informa, ele acaba sendo cúmplice. Porque na medida que esse assunto não ganhou a dimensão que está ganhando agora, o que nós tivemos? Um Pazuello eleito, a senhora Damares eleita, o senhor Mourão eleito, o senhor Ricardo Salles eleito, o senhor Tarcísio eleito, toda essa turma que ajudou a fazer esse genocídio no nosso país, eles foram premiados. E por que o Bolsonaro não foi denunciado desde lá de trás, quando a matéria foi exposta? Por que isso não foi exibido? Por que não foi cobrado? Por que isso não foi colocado no Jornal Nacional, no Jornal Hoje? Por que isso não ganhou a capa dos jornais aqui no Brasil? Por que as outras emissoras também não repercutiram isso? Por que esse assunto acabou sendo adormecido, acabou sendo escondido? Porque isso prejudicava interesses econômicos muito sérios, né? Na medida que o Bolsonaro fosse afastado, toda a turma que estava assaltando o nosso país também perderia. E mais, né? Existe muito dinheiro desse garimpo também que movimenta parlamentares, que movimenta outros interesses também, interesses corporativos. Então, nós temos aí um grande pacote que foi amarrado e foi escondido do povo brasileiro. Porque é uma técnica, né? Você faz uma matéria, ela vai para o ar, mas daqui a pouco vão se colocando outras, umas sobre as outras, e aquele assunto vai sendo varrido para baixo do tapete. Graças às redes sociais, nós estamos fazendo com que muitos desses assuntos não fiquem mais escondidos, que as denúncias elas fiquem cada vez mais afloradas, que elas cheguem à sociedade, inclusive cheguem às pessoas que votaram em Bolsonaro, né? A matéria está rodando aqui. De vez em quando tem isso, gente, mas aqui o nosso papo aqui, ele não é editado, né? Então, enfim, mas vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo, porque essa matéria que deu essa interrupção aqui, ela inclusive foi premiada com a premiação, né, de Vladimir Herzog, o prêmio Vladimir Herzog, como a matéria mais importante, mais impactante do ano de 2021 na questão ambiental. Então não era um assunto indiferente. Se o povo tivesse sabendo exatamente dessa situação genocida aqui no nosso país, certamente algumas pessoas não teriam sido eleitas aqui no Brasil. O Tarcísio, com as eleições de São Paulo, meio apertado. Alguns senadores, alguns deputados ganharam as eleições meio apertados, mas eles acabaram sendo premiados por essa situação toda. E esse genocídio, na medida que ele for apurado, que ele foi identificado, seus principais autores, dentro do parlamento, esses criminosos têm que perder o seu mandato, têm que cumprir pena também. Não é só a figura do ex-presidente da República, não. Ele, dentro dessa estrutura toda, ele funcionou muito bem como uma bucha, né? Como um fantoche, um espantalho para atrair a atenção do povo brasileiro, enquanto o assalto se dava por trás. E a coisa é tão surreal que, enquanto isso acontecia, alguns meses depois, o ministro que está preso agora, né, o ex-ministro Torres, com o telefone desaparecido, um telefone que deve ter coisas muito escandalosas ali, ele deu uma condecoração num gesto de vassalagem, de puxação de saco ao Bolsonaro, nessa cerimônia, dando ele uma medalha de ordem indígena, coisa do mérito indígeno, né? Da Justiça e Segurança Pública, a imagem foi essa aqui, ó. Algumas pessoas ali com cocar, a gente não sabe lá. É um negócio patético, um negócio bizarro, gente. É um negócio assim que só acentua a nossa indignação para que as instituições aqui no nosso país elas funcionem para mandar essas pessoas para a cadeia. E tem um grupo de pessoas também que vai ter que botar suas caras também no meio dessa história. Eu me refiro a esses empresários da fé
que fizeram um discurso ideológico, um discurso moralista para defender uma série de valores, quando no final da história eles queriam defender mesmo era dinheiro, e eles simplesmente estão silentes agora. Todos eles desapareceram, né? Mas estão sofrendo algumas condenaçõezinhas, uma aqui, outra colar. Um deles foi o Mala, né? Veja a bronca que Silas Malafaia levou de desembargador após mentir. Então já começou já o judiciário a se movimentar para punir também alguns criminosos que andam meio escondidos, né? Alguém que contribuiu com crime aqui no nosso país, que quis uma ruptura institucional e que estão meio escondidos. O problema todo é que essa gente tem muito dinheiro, né? Eles movimentam uma holding, né? Uma multinacional financeira, e aí uma condenaçãozinha aqui, outra colar, acaba não fazendo muito efeito para a delinquência dessas criaturas. Aí seria muito importante que o Brasil importasse, né, um modelo de atingir o bolso dessas pessoas, como fez agora o ministro Alexandre de Moraes, quando mandou punir o Partido Liberal pelo crime que ele tentou cometer através do seu Valdemar da Costa Neto contra a nossa democracia. Enquanto a gente não tiver algumas soluções aqui, nós vamos ter ainda o estímulo a muitos criminosos. Mas aqui dentro, como eu disse para vocês, se tudo que a gente está vendo não servir para mandar para a cadeia uma série de pessoas, o Tribunal Penal Internacional ele terá essa possibilidade, porque essas situações são imperdoáveis aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e a gente se encontra aqui no nosso portal, tá bom? Tchau!